todos. Eu me chamo Marco Lucena e sou advogado e atuo nas áreas de família, da criança e do adolescente e da adoção. E participando no evento que ocorreu na UERJ, em que estive participando, sobre um simpósio que trouxe como tema o trabalho infantil, estratégias e desafios na busca pelo resgate da infância violada, sobre a exploração do trabalho infantil, em que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, aborda sobre essa temática, Temos lá esses institutos sobre a proteção do trabalho para criança e adolescente, o trabalho infantil, Mas também podemos destacar o decreto 6.481, de 12 de junho de 2008, em que o Brasil é signatário desse decreto, e temos lá da Organização Internacional do Trabalho. Então, temos aí toda uma cadeia de proteção para a exploração, quando se há a exploração do trabalho infantil. Então, a gente sabe que a proteção para criança e adolescente, ela tem que ser plena, Como diz lá no artigo 3º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim, eu vou ler para vocês: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, a proteção que a legislação brasileira traz é justamente dessa proteção plena para o trabalho infantil, Porque a criança ela precisa gozar desse direito de não ser explorada, Então, o que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento é sobre o artigo que versa de que idade é permitido que o adolescente inicie a sua jornada laborativa, o seu trabalho, E até onde é proibido, a partir de quando se pode trabalhar na condição de aprendiz, lá no seu artigo 60, no ECRA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz lá: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Eu quero trazer esse artigo, do Estatuto da Criança e Adolescente, porque ele tem uma diferença do que vem dizendo a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT. Então, a legislação ela tem que ser a mais protetora, a mais protetiva para a criança e o adolescente. Aquela lei que protege melhor é a que vai estar valendo para a proteção do trabalho, de uma forma em geral, para essa criança e do adolescente. Mas eu quero trazer esses detalhes, tanto do ECA quanto da CLT. No artigo 60, diz lá que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos. Enquanto que a CLT, ela diz no artigo 403, diz assim: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, a gente vê essa diferença, que o trabalho ele é proibido a partir dos 16 anos. Enquanto que o ECA ele diz aos menores de 14 anos, salvo de condição de aprendiz. Então, o ECA, a CLT, a legislação, o texto da CLT, ela é mais completa. Ela diz que é proibida o trabalho menor de 16 anos, a partir de 14
É permitido, mas na forma de aprendiz. E o que seria ser aprendiz? Trabalhar como aprendiz, né? Trabalhar como aprendiz, como a própria palavra diz, a radical da palavra diz, é você estar aprendendo a profissão, né? Não é qualquer trabalho. A partir do momento que esse adolescente de 14 anos, a partir de 14 anos, pode desenvolver atividade laborativa na condição de aprendiz, aquela instituição, aquele empregador, ele vai ter que se atentar que aquele trabalho que ele vai estar desenvolvendo é uma forma de ensinar aquele adolescente a partir dos seus 14 anos até os seus 16 anos, né? Então, nesse período, nesse lapso temporal entre 14 e 16, ele vai trabalhar como aprendiz, né? Dessa forma de estar aprendendo a atividade. Então, o empregador ele vai ter que observar isso, ele vai ter que desenvolver na sua empresa essa forma de ensinar aquele adolescente a desenvolver a atividade que esteja lá sendo prestada, sendo desenvolvida por uma determinada empresa, né? Então, no Estatuto da Criança e Adolescente, nós podemos observar que os institutos que versam sobre esse tema de trabalho infantil, ele vai do artigo 60 ao artigo 68. Então, ele é bem curtinho, né? E ele vem dizendo os horários que pode trabalhar, não pode trabalhar em horário noturno, o tipo de trabalho não pode ser insalubre, não pode colocar a criança e o adolescente numa situação de perigo, né? Então, isso tudo tem que ser observado pelo empregador, né? E o tempo de trabalho não pode prejudicar essa criança de ter que ir para a escola para estudar. Então tem que ser do contraturno, né, da criança no horário escolar dela, né? Então isso tudo tem que ser observado pelo empregador através do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como da consolidação das leis trabalhistas CLT. Mas eu queria destacar também aqui sobre o decreto do decreto de 6.481 de 2008, que ele diz sobre os trabalhos que são classificados, que são considerados os piores trabalhos para a criança e, no caso, o adolescente, né? No caso aqui, o adolescente. A criança abaixo de 14 anos, realmente, ela não pode trabalhar, porque a legislação ela é clara, né? É proibido o trabalho infantil, o trabalho com crianças a CLT diz aqui, também diz o Estatuto, de 13 anos para baixo, é proibido, né? Então, é o que se pode observar isso, tá? Então, eu quero trazer novamente aqui do Estatuto, desse decreto de 6.481, sobre esses piores trabalhos, que são considerados piores trabalhos, né, em que o Brasil foi signatário desse decreto. Então tem uma listagem, e é uma listagem bem extensa, né? Fala lá sobre o trabalho na descrição do trabalho, as cantarias, as condições hiperbáricas. Então tem um quadro, né? Uma orientação em que diz qual é a atividade, os prováveis riscos, né? As prováveis repercussões, né? À saúde. Então esse decreto ele vem orientando, e é interessante, né? Os pais saberem, os tutores saberem, aqueles que estão envolvidos, né? Que têm essa proximidade com a criança e o adolescente. É interessante esses temas, né, que estão tão atuais nos dias de hoje, né? As crianças sendo exploradas na sua condição de vulnerabilidade, sendo explorada no seu âmbito trabalhista, né? E a criança ela precisa se desenvolver, né? A criança ela precisa ter o seu momento de lazer, o seu momento de cultura, o seu momento de educação, né? A criança precisa